E a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil utilizou uma rede social nessa quarta-feira para publicar uma mensagem um tanto quanto, contundente, agressiva, irônica, orientando imigrantes em situação ilegal a deixar o país. Na publicação em português e com a marca do Departamento de Estado, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, é exibida uma imagem com referência ao filme de ficção científica ET e a seguinte mensagem: se você está nos Estados Unidos ilegalmente, faça como o ET. É hora de ligar para casa. Use o aplicativo CBP Home e vá embora agora, com apoio e dignidade. Você receberá assistência para viagem e ajuda de custo para retornar ao país de origem. Que coisa! Davi Nemer está aqui conosco, ele que é antropólogo e professor da Universidade da Virgínia. Bem-vindo, Davi. Boa tarde. Mais direto e reto, impossível, né? Quase falando assim, gente, vamos embora, pelo amor de Deus, daqui? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Um prazer estar aqui com vocês, assinantes. Pois é, a administração Trump botando aí, né, materializando toda a agenda anti-imigração que ele vem promovendo desde a campanha, né? Mas eu acho um pouco curioso a embaixada brasileira fazer um post como esse, já que na porcentagem de imigrantes nos Estados Unidos, o Brasil ocupa apenas 1%, né? É muito pouco. Então, ou seja, é uma mensagem muito mais simbólica que não melhora a atual relação entre os Estados Unidos e o Brasil, né? Mas que para deixar bem claro qual é a política de imigração da administração atual, né? Curioso ver como que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil tenta promover esse tipo de mensagem, mesmo o Brasil não tendo uma porcentagem muito grande de imigrantes nos Estados Unidos. Carla. Professor, esse post, né, com essa a ironia até do ET, a gente está vendo também os Estados Unidos quebrar todos os canais diplomáticos, né? É algo que parece que não existe mais. A gente pode interpretar assim também, porque é Trump mandando carta via rede social, é embaixada postando com ironia. O senhor acha e o senhor sente aí que é meio por aí mesmo? A velha diplomacia foi deixada de lado pelos norte-americanos? Os protocolos diplomáticos que já foram usados no passado certamente não funcionam mais para essa administração, né? Trump acredita que não só ele consegue enviar por rede social, mas também pela sua própria rede social, o que cria aí um grande conflito de interesse, já que ao ter a sua própria rede social, como a Truth Social, como uma espécie de canal oficial dos comunicados do governo americano, isso é quase que uma propaganda incentivando as pessoas a entrarem na própria plataforma dele, né? Então, ou seja, ele não só faz isso como uma forma de ter um impacto direto que a mensagem dele tenta entregar, mas também promover a sua própria plataforma, o que, como eu falei, é um grande conflito de interesse, só que para a administração de Trump tudo é válido desde que promova a sua mensagem e a sua imagem. Sakamoto está de volta? E aí, Sakamoto? Davi, boa tarde, obrigado aqui pela presença. Qual que você acha que... Porque é o seguinte, esse tipo de mensagem, é claro que ela ela pode ser vista de forma abusiva. É claro que o governo Trump vem fazendo uma política anti-imigração pesada desde o início, né, do seu mandato, né? Mas essa mensagem ela aparece agora em meio a toda a disputa com o Brasil, uma disputa que é claramente não econômica, tem um caráter político, né, ideológico, né? Você vê isso também neste momento, a escolha deste momento também como como parte dessa motivação política ideológica, tipo uma chuchada do governo norte-americano contra o Brasil e contra o governo brasileiro neste momento de disputa, não? Eu acho que é um reforço da posição dessa administração do governo Trump diante dessa relação que está em crise entre os Estados Unidos e o Brasil. Como eu falei mais cedo, os imigrantes brasileiros compõem apenas 1% da população imigrante dos Estados Unidos, ou seja, é uma porcentagem muito pequena comparada a outros países, como México, China e Índia. Uma mensagem dessa não é muito eficaz em desencorajar o brasileiro a emigrar para os Estados Unidos, porque, novamente, é em poucos números. Eu acho que isso vem a definir mais uma posição, né, da administração Trump perante toda essa crise que a gente já vê entre o Brasil
e os Estados Unidos. Não vejo isso como sendo uma posição mais técnica, sabe, para desencorajar o brasileiro a emigrar para os Estados Unidos ou até mesmo para voluntariamente sair dos Estados Unidos, até porque a porcentagem é muito pequena. O governo de Donald Trump Agora, professor, anunciou hoje, viu, Carla, já passo para ti, que uma investigação, mais uma, foi aberta contra a Universidade de Harvard. Segundo o documento enviado pelo Departamento de Estado ao reitor da instituição, o alvo dessa vez é o programa de visitantes e de intercâmbio também e a elegibilidade da universidade como patrocinadora. Segundo o jornal The New York Times, o secretário Marco Rubio deu a Harvard um prazo de uma semana para produzir e entregar os registros dos estudantes e disse que o departamento planeja entrevistar funcionários da universidade associados ao programa e também pode querer falar com os titulares do visto. Oi, Carla. Não, essa notícia também é mais uma que a gente vai ficando assustado, mas o que eu ia falar, por exemplo, naquele post anterior, eles falam em se você quiser ir agora, você vai receber apoio, dignidade e até assistência. O quão dá, digamos assim, um brasileiro olha e fala, eu acho que eu vou querer, o quão dá para confiar nas autoridades americanas nesse sentido, né? Porque eles estão instalando aí uma série de, parece uma perseguição, enfim. Se a gente for vendo também agora, dessa medida que o Diego falou da Harvard, em relação aos intercâmbios, dá para confiar as pessoas os estrangeiros podem como confiar nas autoridades americanas de que eles de fato vão ajudar e apoiar? Você consegue ver isso, professor? Não dá para confiar, não porque há uma desconfiança com o governo, mas sim porque as ações da polícia ICE, né, que é responsável pelas questões migratórias nos Estados Unidos, tem, por exemplo, prendido e deportado até cidadãos americanos. Ou seja, não se sabe exatamente quais são os escrutínios e como tem sido feita a seleção, né, a escolha das pessoas que a polícia tenta deportar. Parece uma coisa extremamente arbitrária e sem qualquer tipo de guia, né, de confiança. Então, isso com certeza eleva a desconfiança do imigrante que, de repente, queira sair, o que eu acho muito difícil. Os imigrantes que estão lá já têm uma vida estabelecida, já têm relações sociais, as pessoas não vão embora de uma hora para outra dessa forma, né? Então, essa desconfiança com certeza é justificada pela própria ação da polícia ICE, do governo. E não para por aí. O Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos proibiu efetivamente as mulheres transgêneros de participar de competições femininas, informando as federações que supervisionam natação, atletismo e outras modalidades que têm a obrigação de cumprir uma ordem executiva emitida em fevereiro pelo presidente Donald Trump. A nova política, anunciada na segunda-feira como uma mudança discreta no site do comitê e confirmada em uma carta enviada aos órgãos reguladores do esporte nacional, segue, portanto, algo semelhante ao que foi já tomado na medida pela entidade que rege os esportes universitários nos Estados Unidos no início do ano. A mudança do comitê é mencionada indiretamente como um detalhe na política de segurança do atleta e faz referência à ordem executiva de Trump, mantendo os homens fora dos esportes femininos, entre aspas, né? O que diz esse documento, Davi? Isso mostra como que o Trump está extremamente empenhado a materializar a agenda que ele chama de anti-woke, né? Tudo que toca aos direitos das pessoas trans, até mesmo de participar em esporte, eles entendem que fazem parte da cultura woke. Então, ele vai fazer de tudo para conter a expansão, né, do chamada cultura woke. Isso vem logo depois que a medida executiva dele proíbe pessoas trans em esportes universitários. Ele ameaçou, por exemplo, a Universidade da Pensilvânia, onde teve um caso mais famoso de uma nadadora que venceu títulos, né? Então, ameaçou a bloquear recursos federais para as pesquisas, já que as universidades americanas dependem muito desses recursos para conduzir a pesquisa. Ameaçou a bloquear caso continuem os atletas trans praticando esporte. Assim, a Universidade da Pensilvânia cedeu, né, e proibiu a prática de esporte por pessoas trans, e agora ele estende isso a esportes profissionais, né, olímpicos. Isso já visando e definido o tom para os próximos Jogos Olímpicos, que acontecerão em Los Angeles 2028. Então ele deixa o tom bem forte que Jogos em Los Angeles, para ele, não vai ter cultura woke, não vai ter atleta trans.
Davi, Davi, obrigado deixa pela eu só. participação aqui na TV. A gente vai para o intervalo, a gente continua a discussão no YouTube. Pode ser, Sakamoto, Davi? Depois do Pode ser. intervalo Claro. falaremos que Flávio Bolsonaro apresentou um pedido de impeachment. O senador apresentou um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes depois das últimas medidas adotadas após a decisão sobre a tornozeleira eletrônica, por exemplo. Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Vamos para o intervalo? Pode trazer o Davi de novo aqui na nossa tritela, que o Sakamoto tem pergunta para ele. Fala, Sakamoto. Não, eu só aproveitar, a gente tem 3 minutos agora, Davi, mas eu queria que você falasse um pouco, né, com toda essa história do Pix, né, muita gente acabou lembrando do papel das Big Techs nesse processo inteiro, né, as Big Techs que adorariam que o Pix não existisse para que o seu sistema de pagamento como o WhatsApp Pay fosse hegemônico no Brasil, né, e perdem dinheiro com isso. Então, o Pix lembra das Big Techs que também estavam presentes na carta do Trump com o do tarifaço, né? Falando que o governo norte-americano não iria aceitar, imagina, um país latino-americano tentando fazer valer sua lei sobre os interesses das Big Techs, né? Como é que você acha? Você acha que elas estão esperando alguma defecção do Brasil, alguma entrega do Brasil para também tirar o pé do acelerador? É esse a expectativa, Sakamoto, principalmente quando a gente tem o STF já reinterpretando, né, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é justamente o artigo sobre a responsabilização de conteúdo nas redes sociais, né? Ou seja, elas não querem ser responsabilizadas por qualquer coisa que seja postada nas redes. E o STF já mostrou que vai sim ter um certo tipo de responsabilização. Isso mostra que no próximo ciclo entre uma regulação no Brasil, a gente vai ter sim esse tipo de responsabilidade ainda maior sobre as Big Techs. Então, elas estão sendo, a priori, tentando embracar qualquer tipo de tentativa de regulação que toque as suas plataformas. Perfeito. A gente está voltando aqui, só registrar que o presidente dos Estados Unidos, o Trump, também está pressionando aqui, ó, o Washington Commanders, time da NFL, que é a Liga de Futebol Americano, a voltar a se chamar Washington Redskins. E ele ameaça impedir que o time construa um novo estádio de futebol americano. O nome antigo foi abandonado em 2020, depois de décadas de críticas por ser considerado uma ofensa racial a povos indígenas. No passado, Trump já havia defendido publicamente o retorno do nome Redskins, mas no domingo ele sugeriu que poderia tomar medidas concretas contra o acordo para o estádio. Alguns torcedores defendem o nome Redskins por tradição, mas o termo é rejeitado pela organização e por organizações indígenas no plural, como o Congresso Nacional dos Índios Americanos, a Associação de Assuntos Indígenas Americanos e a Cultural Survival, portanto, aí mais uma do Trump. A gente está voltando para falar sobre o caso Epstein, a última aqui com o Davi Nemer, aqui no nosso programa. Agora, 6h03 pelo horário de Brasília. Estamos de volta com toda a nossa audiência e o jornal, deixa eu pegar aqui o nome certinho do jornal que publicou uma matéria, foi o Wall Street Journal, fez uma publicação em que diz o seguinte, que Trump foi avisado pelo próprio governo de que o nome dele aparece em arquivos de Jeffrey Epstein. Segundo o jornal, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos avisou em maio que Trump tem o nome dele aparecendo nos arquivos do milionário Jeffrey Epstein, que abusava sexualmente de menores de idade. Informação, portanto, que foi publicada pelo Wall Street Journal. Num trecho da reportagem, eles dizem o seguinte, em maio, Bond e seu vice informaram ao presidente em uma reunião na Casa Branca que seu nome constava nos arquivos de Epstein. Bond é a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, né? Eles disseram ao presidente na reunião que os arquivos continham o que as autoridades consideram ser boatos não verificados sobre muitas pessoas, incluindo Trump, que haviam socializado com Epstein no passado. Os documentos incluiriam centenas de outros nomes, segundo o Wall Street Journal. Ser mencionado nos registros de Epstein não é sinal de irregularidade. A Casa Branca disse que a reportagem do Wall Street Journal é uma fake news. Ô, Davi, esse é um caso que tem repercutido bastante aí nos Estados Unidos. Isso aí fere na cerne do movimento MAGA, né, que é o movimento Make America Great Again, que é um movimento cheio de teoria da conspiração, e principalmente, né, focando nos Epstein Files, nos arquivos do Epstein. Então tem muita expectativa
sobre essa lista de quem são os amigos e quem participava das festas do Epstein. E desde quando foi colocado em segredo de justiça, muito se especulou, como vocês podem imaginar. E o movimento MAGA sempre quis atrelar essa lista às celebridades de Hollywood, até mesmo ao Bill Clinton, né? Ou seja, pessoas ligadas ao partido mais liberal, que são os democratas. Só que desde então há uma especulação, já que veio à superfície várias fotos de Trump em festas e eventos com o Epstein. E o Trump tem cada vez mais evitado falar sobre esse assunto, né? E a coisa pegou fogo quando que teve aquela rixa entre Trump e o Elon Musk. Elon Musk sai do governo e ele tuita falando que o Trump está, sim, nessa lista de pessoas próximas ao Epstein. E aí, sim, o movimento MAGA implode, virando, assim, uma própria oposição ao Trump. E o Trump evita a falar disso. Inclusive, os democratas moveram uma ação no próprio Congresso americano para que os arquivos sejam soltos para o público, só que o chefe, o presidente da Casa Baixa, né, que é republicano, terminou a sessão antes de abrir para uma possível volta, dando, assim, férias a todos os congressistas para que isso não seja votado. Ou seja, há um tabu imenso e um medo imenso do que pode estar nesse arquivo, porque se o nome de Trump tiver, né, sabe lá qual é essa relação, isso vai entrar, né, numa rixa muito grande, principalmente no movimento que mais apoia ele, que é o movimento MAGA. Ou seja, o Trump tem muito receio de como que qualquer tipo de relação dele com o Epstein pode ser absorvido para sua base mais fiel.